Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Luiz Victor, faço parte do Pernambuco pelos Nascituros, né? E mais um curso sobre a cultura da vida, né? Curso Cultura da Vida na sexta aula sobre as consequências do aborto. Eu fiquei encarregado de abordar com vocês, né, esse grande problema, né, que acontece com a mulher e com quem faz, né, a prática do aborto. Então, a gente vai falar de 3 pontos, que é, primeiro, as consequências físicas, né, do ato do aborto. Segundo ponto, as consequências, né, os problemas emocionais que advêm. E o terceiro ponto, né, as questões sociais, né, que levam a mulher, né, a chegar no ponto de cometer o aborto e as consequências sociais disso. Logo para a gente iniciar, né, eu queria dizer a vocês que a prática do aborto, né, e a mulher, quando ela está decidida a fazer isso, ela passa por inúmeros fatores. Primeiro, vamos falar das consequências físicas e de como a mulher chegou a esse ponto de cometer isso. De como é que o processo fisiológico do seu corpo vai, né, como é que fica interiormente, né, a fisiologia da mulher quando ela comete esse ato. Logo de início, algumas palavras, né, como é que eu posso falar para vocês? Alguns pontos que eu vou tocar aqui com vocês talvez nunca vão ter ouvido em algumas palestras, formações por onde a gente tem costumes de frequentar, né, sobre quando toca nessa temática, né, nesse tema do aborto. Então, primeiro ponto, quando a mulher ela sofre, ela chega a abortar, o primeiro risco que ela ocorre fisicamente é o risco de hemorragias, né? Como assim hemorragia? A mulher, o corpo dela é totalmente preparado para ela ser mãe, né? Então, hormônios, né, a fisiologia da mulher, o seu próprio corpo, ele se prepara para aquele momento em que 9 meses da vida dela ela vai estar nutrindo a criança ali. Então, quando a criança é tirada brutalmente do corpo da mãe, o que acontece, né, um risco muito grande de porcentagem em clínicas de aborto, clínicas clandestinas, hospitais públicos que fazem o aborto, é que as mulheres morrem de algo chamado choque hipovolêmico, né? O que é isso? É a diminuição muito rápida do líquido circulante do seu corpo através de uma hemorragia, né? Não só isso, mas a mulher pode advir através de uma hemorragia de várias infecções que pode gerar uma sepsemia, né, que é a infecção generalizada, e a mulher pode morrer. Então, o que acontece em clínicas de aborto, principalmente naquela lá dos Estados Unidos, a Planet, né, que a Margaret Sanger fundou, né, a IPPF, morrem muitas mulheres através da hemorragia depois, no período do que ela faz o aborto, né, no ato. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto são as infecções que acontecem muito rapidamente, que as mulheres podem chegar muito rápido à morte e não pode haver antibiótico, nenhum tipo de remédio que possa advir e combater essa infecção. E o terceiro ponto também que a gente pode falar das consequências físicas são a gravidez ectópica. O que é isso? É quando o embrião, né, se instala na parede, não deve se instalar, né, no útero, mas ele se instala na trompa de falópio e aí acomete que a criança ela não consegue se desenvolver corretamente. E aí a mulher pode vir ter uma hemorragia e pode vir a óbito também. E o quarto ponto é a perfuração, né, do útero, que acontece muito com frequência, né? Então eles não conseguem ver, não está vendo sangramento e perfura o útero da mulher, né? E a mulher pode vir a óbito também, com muita rapidez. E aí os médicos não conseguem saber onde é que é isso, né? E aí a mulher pode vir a óbito.
e também de várias e várias consequências físicas que podem advir da mulher, que a gente poderia passar aqui milhões e milhões de horas comentando e vocês iam ficar abismados com o que acontece. Mas as coisas mais frequentes são essas, né? Que as mulheres vêm a óbito com muita facilidade através dessas consequências físicas. O que a gente deve tomar cuidado, devemos estudar também e devemos combater esses atos, né? Defendendo as mulheres de que essas práticas prejudicam a sua saúde, né? Não só a sua saúde exterior, né? Mas sua saúde mental. E já falando do ponto de saúde mental, e um segundo ponto que a gente vai tratar é sobre a questão de que as consequências emocionais. Quando a mulher engravida, né, passa um turbilhão de coisas na sua cabeça, né? Como ela vai começar a ter um filho, né, uma nova vida, vai ter que mudar seus hábitos, vai ter que mudar, ver sua vida financeira, enfim, ver tudo, para poder botar o seu filho também no meio econômico, no meio social. Então, quando a mulher engravida, e o primeiro apoio que tem que ter é da família e ela não tem, aí começa a vir os desesperos emocionais, né? De como é que eu vou cuidar desse meu filho, né? De como eu vou, se eu vou conseguir ter uma gravidez correta, dar uma boa educação, dar uma boa saúde. Então, o problema emocional é muito com frequência nas mulheres que vão praticar o aborto, né? Primeiro pela pressão do namorado, do marido, né? Elas vão turbilhando a sua mente com essas frequências de preocupações e que pode acometer a prejuízos mentais, né? Como depressão, a depressão pós-parto, né? E a depressão pós-aborto também. Mas a principal é a depressão pós-aborto. O que é essa? É DPA, depressão pós-aborto. São quando as mulheres que cometem o aborto, né, de forma brutal, sem saber do que é o aborto verdadeiramente, e às vezes aquelas mesmo que sabem o que é o aborto verdadeiramente e cometem, o que é que pode acontecer? As mulheres podem entrar numa depressão profunda quando reconhece que matou seu próprio filho, quando reconhece que aquela prática que elas fizeram foi um ato totalmente, né, fora da realidade humana. Então elas entram numa depressão, elas começam a se isolar, elas começam a ir contra a sua própria natureza humana, elas começam a dizer que elas não mereciam mais existir, porque aqueles atos que elas fizeram eram horríveis. Elas começam a ter pesadelos, né, com crianças chorando no sono, chamando por o nome de mamãe. Então, elas não podem ver criança, né? Então, assim, elas começam a se isolar da realidade quando elas advêm de que o ato que elas fizeram transcorre no seu interior e prejudicam a sua saúde mental. Então, depressão pós-parto, né? Suicídio, o nível de suicídio de mulheres que praticam aborto é muito grande. Mulheres que se matam, mulheres que vão contra a sua natureza humana, que não sentem mais vontade de ter mais, casar mais, né? Ter seu matrimônio corretamente, né? Enfim, são esses problemas que prejudicam a saúde da mulher e podem levar a ocasiões horríveis, né? Então a gente deve atentar que a prática do aborto é uma prática que a gente nunca deve aceitar e que essa prática pode levar a mulher até prejuízos mentais graves. Então, devemos tomar bastante cuidado a dar ao auxílio correto à mulher, né? Saber orientar ela psicologicamente, saber orientar ela fisicamente dos problemas que vêm advindo do aborto. E psicologicamente dar o apoio total, o apoio moral, o apoio material, o apoio psicológico, né? Ver o que ela necessita para a gente poder levar ela a ter uma boa saúde, né? Se ela pensa em abortar, a gente tentar explicar a ela que aquilo ali é uma criança, uma vida, né? Que a gente deve preservar a dignidade daquela vida para o resto das nossas vidas. Então, nesse curso, né, que a gente está falando da cultura da vida, nessa sexta aula, né, como vocês estão vendo, não estou passando slide, né, porque falar sobre consequências do aborto, eu acho que seria melhor a gente estar assim, né, olhando um no olho do outro, falando para vocês.
de que esses pontos que a gente está tocando aqui precisa ser aprofundado, a gente precisa passar essas informações para as mulheres que estão cometendo esses atos brutais, tá bom? E o terceiro e último ponto, que é um ponto muito interessante, tá? Que são as consequências sociais. Como é que é isso? A gente vive num mundo em que a guerra semântica ela é muito forte, né? A guerra de linguagem. Então, até a própria palavra aborto, quando eles dizem, né, os médicos abortistas, a equipe que trabalha favorável a essa mentalidade, eles não percebem o erro que eles dizem. O que é um aborto? O aborto, falando na questão médica, na questão fisiológica, é um processo fisiológico que a mulher tem que expulsa seu filho, né, do seu útero. Não é que a mulher queira que seu filho saia do seu útero, é porque o seu corpo rejeita a criança fisiologicamente. E aí advém um aborto. Um aborto é isso. O que o Estado, né, esses políticos, esses ministros, ideólogos, né, multimilionários, pessoas que influenciam a sociedade de uma certa forma, tanto culturalmente quanto economicamente, o que eles estão querendo fazer é assassinato de crianças. Né? Não é aborto, é assassinato, é matar seres humanos no ventre da mãe. No lugar que a vida tem que ser preservada, tem que ser um santuário de vida, eles querem levar uma mentalidade, socialmente falando, de cultura da morte. Né? Que as mães sempre olhem para os filhos como algo ruim. Então, o primeiro problema social aí é que a gente sempre, quando pensa em ter filho, a gente sempre pensa em desgraça, a gente sempre pensa em algo ruim, a gente sempre pensa em algo prejudicial à nossa vida. Né? Só a gente comparar. Se a gente pegar na década agora, que a gente está em 2020, e comparar a década de 90, a gente vê uma drástica redução no número de nascimento de crianças e de população, por conta dessas influências, né, de cultura da morte, de multimilionários e da mídia em cima, né, sendo controlada por essas pessoas. Então, sempre quando a gente fala hoje, qualquer pessoa que a gente conversar, né, que a gente conhece, sendo mulher, perguntar se ela quer ter filho, ela sempre fala que primeiro quer ter dinheiro para depois ter filho. E elas sempre dizem que se uma criança vier a ser concebida nela, a criança sempre vai ser menosprezada e elas vão sempre dizer que aquela criança não era para ter vindo porque eles não têm dinheiro, porque a criança não presta, porque a criança é ruim, porque a criança vai atrapalhar a minha vida. E a gente não percebe que a gente está levando essa linguagem que eles querem a níveis altíssimos na sociedade e está tendo um prejuízo social enorme. Então a gente deve modificar essa linguagem, devemos tirar essa cultura da morte e implementar uma cultura da vida. Né? Que a vida é algo precioso, que a vida é algo bom, que a vida deve ser preservada e que a gente deve sempre lutar, né, por ter uma sociedade com famílias numerosas e principalmente não só famílias numerosas, mas crianças que nasçam com a sua dignidade humana preservada e a gente não possa destruir. Então, o primeiro ponto é isso. Segundo ponto, problema social, é querer dizer que o problema demográfico do mundo, né, é sempre um prejuízo economicamente falando. Então, isso aí não existe. Dizer que a sociedade que sempre está crescendo, a economia nunca vai conseguir suprir em uma sociedade dessa. Mentira. A gente vê aí que nunca falta comida, né? Nunca falta água, nunca falta nada. Porque quanto mais nascem pessoas, mais a economia se desenvolve, mais a educação se desenvolve, mais a gente consegue melhorar a sociedade. Né? Quanto mais pessoas na sociedade, sempre melhor a sociedade vai ser. Quanto menos pessoas numa sociedade, pior o nível daquela sociedade. A gente tirei vários exemplos. Então, devemos destruir com essa cultura da morte e com esse pensamento de que filho não presta. Né? Que a gente deve acabar com pessoas que não têm condições economicamente de ter filho e que deve destruir, ceifar a vida daquelas pessoas. Não podemos ser favorável a essa agenda, tá bom? Então, só para concluir, a gente
falou de 3 pontos nessa breve aula, nessa sexta aula, né, nesse curso de Cultura da Vida. O primeiro ponto são os problemas físicos, né, que a mulher pode ter. Segundo ponto, problemas emocionais, que sempre vai viver na mulher. E o terceiro ponto são os problemas sociais. Então, a gente deve pegar esses 3 pontos, aprofundar após essa aula, procurar livros para a gente poder aprofundar na temática da vida, do aborto. Então, vou deixar aqui como indicação de livros, né? Muito bom, que é do Marlon de Rosa e Alenise Garcia, que são os abortos forçados. Aqui ele explica, né, nesse livro, né, alguns abortos que as mulheres não percebem, né, intrauterinamente, e como é que as mulheres, essa pesquisa que ele faz profundamente, né, ele faz uma pesquisa detalhada junto com a Alenise, de como é que as mulheres chegam a praticar o aborto, como é que está o sistema emocional, físico, se tem pessoas ajudando por trás, como é que está a mente da mulher. Ele fez uma pesquisa muito boa e compilou nesse livro. Então aqui, abortos forçados. Como a legalização do aborto tira das mulheres seus direitos reprodutivos. Então vale muito a pena você adquirir esse livro. O segundo livro também, não só para quem quer ter uma fertilidade numa vida, você que é casal, né, você que tem essa vocação para o matrimônio, é o método Billings, né, um método natural da doutora Evan Billings, que fala muito bem da fertilidade, né, de como é que a mulher deve se tratar com o seu corpo e de um método natural que não leva mulheres a ter prejuízo na sua saúde reprodutiva. Então, um livro muito bom. E entre outros, a gente pode indicar aqui o canal do Padre Lodi, que é do Provida de Anápolis, o próprio canal do nosso grupo, né, que é o Pernambuco pelos Nascituros. Vocês podem estar se inscrevendo no nosso canal, nas nossas redes sociais, no Instagram, que a gente vai deixar aí na descrição, tá bom? E que vocês sempre lutem pela vida humana, nunca desistam, né, de estar defendendo a vida, e principalmente não só da criança, mas a da mulher também. Tirar que essa mentalidade de que os providas querem destruir com a vida da mulher, nunca isso aconteça. Nós defendemos a vida da mulher e a vida da criança, tá bom? Então, eu queria deixar um abraço para todos, dizer que foi um prazer esse curso aqui para vocês, né, dando essa sexta aula, e dizer que vocês não desistam, tá bom? Curte o nosso vídeo aqui, tá? Dá uma curtida aqui embaixo, compartilha, tá bom? E que vocês, espero que vocês tenham gostado dessa breve informação, e que vocês não parem por aí, tá bom? Abraço e fiquem com Deus.